Uma boa noite, meus irmãos. É com alegria, é com bastante satisfação que a Sociedade Espírita Jesus nos oportuniza mais um momento de reflexão, mais um momento de aprendizado, mais uma oportunidade de estarmos entrando em contato com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, para que melhor possamos pautar a nossa caminhada na presente reencarnação. Como é de praxe nas atividades espíritas, convidamos os nossos irmãos para uma pequena prece, uma pequena reflexão, elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a equipe espiritual que nos sustenta na presente atividade, pedindo o amparo e a assistência, que possamos estar receptivos, assimilando os ensinamentos que a doutrina espírita nos proporciona e que, ao final desse trabalho, ao final dessa reflexão, possamos aurir os conhecimentos que nos possibilitem a caminhada edificante na nossa presente reencarnação. Que assim seja. Meus irmãos, como dissemos, é com alegria que nos reunimos em mais essa oportunidade para mais um momento de reflexão, para mais um momento de estudo sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, sobre tudo aquilo que a doutrina espírita nos proporciona como oportunidade de aprendizado e de crescimento. O tema que nos foi proposto para essa noite é Buscai o Melhor. A referência para a nossa reflexão, para o nosso trabalho, está no item 113 do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, a partir desta reflexão, nós vamos ter a oportunidade de aprendizado, de direcionar bem a nossa caminhada, como dissemos inicialmente. E a passagem evangélica sobre a qual nós refletiremos é onde está inserido, né, o porquê busquemos, que Emmanuel vem nos trazer, vem elucidar, é sobre por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 3. Então o mestre faz esse questionamento, por que reparemos, né, o argueiro no olho de nosso irmão. E durante a reflexão a gente vai ver que não é muito difícil essa situação se apresentar para nós, em que vamos nos encontrar, vamos nos pegar analisando, vamos nos pegar julgando os nossos irmãos em relação às ações por eles realizadas, enfim, as ações principalmente em equívoco, que ocorre com todos nós que habitamos um mundo de provas e expiações. Então, o objetivo desse estudo é refletirmos sobre os nossos julgamentos. Há necessidade de suprimi-los das nossas ações, e essa necessidade, então, isso nos ajudaria na conquista de uma vida mais plena e mais centrada em nossa evolução espiritual. Então, vejamos que a partir do momento que busquemos a nossa mudança, a nossa transformação, ao nos depararmos com as situações difíceis pelas quais os nossos irmãos de caminhada enfrentam, nós estaremos bem direcionando a nossa caminhada a partir do momento que colhemos os ensinamentos e colocamos em prática no nosso dia a dia. Então, nos disse o Mestre: sereis julgados com o mesmo julgamento com que vocês julgarem, e sereis medidos com a mesma medida com que medires. Então, o Mestre nos deixa claro, porque nós todos estamos sob as leis de Deus, sob o juízo das leis de Deus. E, por conseguinte, a partir do momento que julgamos os nossos semelhantes, a mesma medida que usarmos para esse julgamento realizado, será o mesmo instrumento para nos julgar, então, na mesma medida.
Por que você fica olhando o cisco no olho do seu irmão e não presta atenção à trave que está em seu próprio olho? Questiona-nos o mestre. Ou como você se atreve a dizer ao irmão: deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando você mesmo tem uma trave no seu? Então, o mestre, ele vem nos trazer de uma forma, através de uma analogia, né, em que apontamos um cisco no olho do nosso semelhante, do nosso irmão de caminhada, quando muitas vezes existe uma sujeira, algo muito maior em nossa própria vista, né? Então, a analogia disso é a nossa análise das imperfeições dos nossos irmãos de caminhada, sem nos atermos, sem atentarmos às imperfeições que são inerentes a nós mesmos, as imperfeições que estão diretamente relacionadas às nossas ações. E se a gente for observar, é muito natural essa situação acontecer com todos nós, analisando, julgando, pondo em evidência as imperfeições alheias, sendo que não damos importância àquelas imperfeições muito presentes em todos nós. É importante que a gente perceba que somos habitantes, né, que habitamos um mundo caracterizado por ser um mundo de provas e expiações e, por conseguinte, habitado por espíritos imperfeitos. Então, a condição de imperfeição, de erro, de equívocos é de todos nós. Não adianta acharmos que somos melhores que os outros e ficarmos apontando as imperfeições alheias, porque essas imperfeições elas acontecem com todos nós, ainda que não nos demos conta em determinados momentos. O mestre nos diz, Hipócritas, disse ele, né? Tire primeiro a trave do seu próprio olho, e então você enxergará bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 5. Então, são afirmações do mestre que nos chamam a atenção para aquelas imperfeições, como dissemos, que são muito presentes em nós, mas que nós não damos importância, nos preocupamos com as imperfeições alheias. Então, é importante a gente estar atento a isso, porque isso não é algo que não aconteça com frequência com cada um de nós. É muito normal. É só a gente parar e pensar e observar as nossas ações que a gente vai perceber que realmente é exatamente isso que acontece com todos nós ao longo da nossa caminhada. Então, quando agimos dessa forma, fica evidente nossa limitação em relação ao conhecimento espiritual. Então, ao agirmos dessa forma, isso demonstra a nossa limitação em termos do conhecimento espiritual, da nossa capacidade de enxergar além da matéria. Então, o planeta Terra, meus irmãos, não é um dos orbes mais desenvolvidos do universo. Segundo instruções dos espíritos superiores, estamos inseridos num mundo de expiações e provas, em que o mal ainda predomina sobre o bem. Então, como dissemos anteriormente, por habitarmos um mundo de expiações e provas, né, o mal ele predomina em relação ao bem. Há muito mais a possibilidade da maldade estar presente no mundo com essas características do que o bem. Mas isso não quer dizer que o bem a que todos nós nos destinamos não deva ser buscado com todas as nossas forças. Afinal, esse é o nosso objetivo numa encarnação, é nos tornarmos melhores, nos tornarmos espíritos perfeitos. Naturalmente que isso não acontecerá de uma forma rápida, de uma forma muito repentina, digamos assim. Há a necessidade do nosso esforço, da nossa determinação nessa busca, do nosso melhoramento, do nosso crescimento, da nossa transformação moral. Então, sendo nossa evolução espiritual bastante rudimentar,
temos mais dificuldades de penetrar no âmago dos conhecimentos superiores. Então, essa condição de espíritos imperfeitos, né, ela nos causa certa dificuldade de compreender, de entender as questões que dizem respeito às questões do espírito imortal, as questões fundamentais, além daquilo que diz respeito às coisas materiais. E é uma tendência muito grande em nós em nos atermos àquilo que diz respeito à matéria, aquilo que é passageiro, aquilo que não é o patrimônio do espírito imortal. Então, estamos acostumados, desde épocas remotas, a pensar na dicotomia. Estamos, então, acostumados, né, desde as épocas mais remotas, a pensar na dicotomia, ou seja, em duplo aspecto. Por exemplo, certo ou errado, justo ou injusto, preto ou branco, etc. Vários aspectos em que analisamos um lado ou o outro em seus extremos. Então, esta visão de mundo condiciona-nos a raciocinar pelos extremos. Há uma tendência nossa em raciocinar nos extremos, né? E a gente sabe, a doutrina espírita nos deixa muito claro que não é através dos extremos que atingiremos os nossos objetivos. A dificuldade de vermos que o inimigo não é necessariamente inimigo. E o amigo não é exclusivamente amigo. Nos momentos em que cada um deles age como se fosse o oposto. Então, há essa condição de que nem sempre as pessoas agirão da forma que esperamos que elas ajam, né? Por isso, a necessidade de pensarmos globalmente, ou seja, além dos rótulos corriqueiros. Então, há a necessidade de vermos além daquilo que faz parte do dia a dia da nossa caminhada. Observemos, por exemplo, os medicamentos. Os de sabor amargo podem curar mais rapidamente uma enfermidade. Então, é importante que, muitas vezes, aquele medicamento ele não vai ser com o paladar, com o gosto que nós gostaríamos, mas ele vai ser eficiente. E nesse aspecto está caracterizado muitas vezes aquilo que esperamos de um amigo, esperando que ele venha nos dizer ou nos fazer aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito ou que nos fosse dito. Na realidade, muitas vezes, a nossa realidade necessita de uma palavra mais dura, mais firme, e muitas vezes julgamos que aquele amigo não está sendo tão amigo. Mas, na realidade, o verdadeiro amigo é aquele que nos diz exatamente aquilo que precisamos, independente de não ser o que gostaríamos de ouvir. Então, é importante a gente estar atento a esses aspectos da nossa caminhada. Então, o endeusamento, né, do eu mostra o egoísmo, o egocentrismo que a humanidade vem alimentando desde longo tempo. Então, a questão do egocentrismo, né, do endeusamento do eu, isso nos leva à nossa perdição, caracterizada pelo nosso egoísmo. Então, é importante a gente estar atento a essa questão, que ela é fundamental para que possamos vencer ou sucumbir diante das nossas dificuldades. Superar o nosso egoísmo, não dando tanta importância ao eu, pensando muito mais no outro do que em nós mesmos. Então, é importante a gente ter esse aspecto como análise, como foco ao longo da nossa caminhada. Então, a defesa do eu comprova o quanto ainda estamos distantes do verdadeiro julgamento, porque, em primeiro lugar, está o nosso interesse e não o interesse do outro ou da maioria. E essa situação, meus irmãos, é muito real. A partir do momento que o egoísmo está presente em nós, e num grau maior ou menor ele realmente está, a gente sempre valoriza mais o eu em relação
ao todo, ou a maioria, ao nosso irmão de caminhada. Então, é importante que a gente se afaste, que a gente busque essa superação desse egoísmo, desse pensar apenas em mim, ou primeiro em mim, do que porque esse é um dos fatores que dificulta a nossa caminhada. Esse é um dos fatores que causa um atraso na nossa evolução, no nosso crescimento como espírito. Não é sem razão que os espíritos superiores afirmam ser o egoísmo a principal chaga da sociedade, e sobre o qual todo ser humano deveria apontar as suas armas. Então, a espiritualidade superior vem nos dizer e nos deixar muito claro que o egoísmo, juntamente com o orgulho, são as matrizes, né, de todas as nossas dificuldades, porque todas as imperfeições que temos que combater são derivadas desse orgulho e desse egoísmo. Portanto, as grandes chagas da humanidade, nos dizem os benfeitores espirituais. E, por conseguinte, temos que jogar todas as nossas fichas, jogar todo o nosso esforço para combater esses dois grandes males, que são aqueles males geradores das demais imperfeições, que dificultam a nossa caminhada rumo à condição de nos tornarmos espíritos melhores, de nos aproximarmos do nosso Mestre Jesus a partir de seguirmos aquilo que o Mestre nos colocou como necessário para a edificação da nossa felicidade. Então, nossa tendência é sempre estarmos com a verdade e o outro no erro. Então, vejamos que essa é uma tendência do ser humano, ainda caracterizado pela sua imperfeição. É sempre achar que nós estamos certos, independente da circunstância, e o outro está em erro, o outro está equivocado. Então, muita atenção devemos dar a essa questão para que possamos poder agir de forma adequada, né? Como dissemos, buscando a nossa transformação, o nosso crescimento, enfim, atingirmos os objetivos que nos propusemos na reencarnação presente. Então, há milhões de seres, né, pensantes sobre a Terra, e só nós temos razão. Então, é importante a gente se questionar em relação a isso. Com uma infinidade, com bilhões de pessoas sobre a Terra, né, sobre o nosso planeta, é só nós que temos razão. E se a gente for analisar, há sempre essa tendência em nós, de sempre julgarmos que nós estamos corretos e os outros estão errados, os outros estão equivocados, né? Devemos exercitar a capacidade, da capacidade em cada ação, perguntarmos sobre a atitude de Cristo em tal circunstância. Então, a partir do momento que nós usamos o parâmetro daquele que nos foi dado por Deus, nosso Pai, como o nosso mestre, o nosso modelo e guia, que nós venhamos a pautar as ações, principalmente quando tivermos dúvida em relação de como devemos proceder em determinadas circunstâncias. É importante que a gente sempre analise um comparativo de como o nosso mestre, como o nosso modelo e guia, agiria em situação semelhante a que nos encontramos. Aí é importante a gente analisar. Uma pessoa que nos ofende brutalmente, como o Cristo reagiria a uma situação como essa, né? Uma pessoa nos distrata publicamente, como reagiria o nosso mestre em relação a essa situação? E é importante que a gente perceba e use esse parâmetro como análise para as nossas tomadas de decisões, porque, com toda certeza, a partir do momento que nós, com boa vontade, com determinação, estamos buscando um parâmetro, buscando referenciar as nossas ações daquilo que o mestre faria, com certeza receberemos a inspiração, né, dos benfeitores, do nosso anjo de guarda, nos dando o direcionamento, nos mostrando o direcionamento a ser seguido.
para que possamos fazer a melhor escolha. Então, é sempre importante a gente analisar, no momento em que estamos em dúvida de que forma deveríamos agir em determinada circunstância. É fazer aquela tradicional análise. E se fosse o mestre, aquele tradicional questionamento, né? Se fosse o mestre, de que forma ele agiria nesta situação que eu me encontro? E não tenhamos nenhuma dúvida que está em nós mesmos, pelo aquilo que o mestre nos deixou como ensinamento, que encontraremos o melhor caminho, a melhor solução para direcionar a nossa ação. Então, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra, disse o mestre, quando lhe foi apresentada a mulher supostamente em erro. Então, vejamos a ação do mestre naquela situação, em que ele recomenda que aquele que esteja sem pecado, sem erro, que atire a primeira pedra naquela mulher que lhe foi apresentada. Então, vejamos que ele não condena, ele procura a orientação. E no final ele diz: se ninguém te condenou, eu também não a condeno. Faz e não volte a pecar, caracterizando que o erro, que os equívocos cometidos são verdadeiramente as consequências, as grandes consequências das nossas dificuldades. Então, pela questão da lei, pela relação da lei de causa e efeito, né? Então, sofremos, enfrentamos dificuldades exatamente como consequências das escolhas realizadas, da semeadura feita é que é realizada, com base na semeadura feita é que a colheita é realizada. Então, é importante a gente ter sempre em mente de que nenhuma ação praticada fica sem as devidas consequências correspondentes à ação praticada, à ação realizada. Busquemos o melhor, não nos fixemos apenas nos aspectos negativos. Vejamos o lado bom das coisas e das pessoas. Então, o benfeitor Emmanuel, ele nos deixa muito claro essa questão, que devemos buscar o melhor. E, normalmente, a gente se fixa naquilo que há de pior, aquilo que há de mais negativo, tanto nas coisas quanto nas pessoas que estão conosco na caminhada. Então, não nos fixemos apenas nos aspectos negativos, busquemos o melhor, busquemos aquilo que há de bom, porque nem as pessoas não são totalmente ruins, elas têm as suas dificuldades, as suas imperfeições, mas também têm aspectos bons, e nós não valorizamos aquilo que é bom, aquilo que é edificante nas pessoas e, naturalmente, nas coisas. Então, o Espírito Emmanuel, comentando a passagem, né, busquemos o melhor, que inclusive é o nosso tema de hoje, comentando a passagem, por que reparas o argueiros no olho do teu irmão? Ele diz-nos que devemos habituar a nossa visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Buscando bagatelas, perdemos o ensejo de grandes realizações. Então, é importante que sempre tenha a oportunidade do aprendizado, a oportunidade da observação do lado bom das coisas e das pessoas. E muitas vezes nós nos atemos, como disse o Emmanuel, nos atendo, né, às bagatelas, perdendo então o ensejo, a oportunidade das grandes realizações. Então é importante que a gente não se atenha, como temos dito, apenas ao lado negativo das coisas, né? Busquemos, como nos diz o tema, a reflexão de hoje, as coisas boas, né? Acrescenta ainda o benfeitor, colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos e de sombras insignificantes do pretérito, que
o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Então, na realidade, isso é inerente a todo ser humano, como dissemos, temos muitas coisas boas relativas às nossas ações, ao nosso proceder. Mas, normalmente, as pessoas só se detêm naquilo que é negativo, nos nossos erros, nos nossos equívocos. E aí perdemos a oportunidade. E ele nos relata que, muitas vezes, irmãos, por pequenas imperfeições, por pequenos deslizes, são relegados a segundo plano, não tendo a oportunidade de seguir na caminhada, exercendo o trabalho no bem, que seria o meio capaz de lhes possibilitar, de nos possibilitar, né, o crescimento, a evolução, porque o mestre já nos dizia, o amor cobre a multidão de pecados. Chico também abordava muito esse aspecto, né? Então, muitas vezes, se nega a oportunidade de trabalho a alguém por pequenos deslizes já ocorridos ao longo de sua caminhada, que, na realidade, aquele trabalho no bem, aquele trabalho no amor, seria a possibilidade do crescimento, da evolução, ou seja, o amor que cobre os pecados inerentes aos seres imperfeitos. Então, observe algumas frases que repetimos insistentemente. Então, é importante que a gente observe que essas frases, com muita frequência, a gente repete elas, né? Com aquele nada feito. No ponto em que ele já está, não tem jeito. Ninguém conseguiu nada dele. É inútil perder tempo. Já tentei tudo. Todos esses julgamentos, eles podem ser modificados. É importante que a gente observe que normalmente fizemos essas afirmações em relação àquelas pessoas em dificuldades, enfrentando situações difíceis, né, pelo seu comportamento, enfim, ou que já enfrentaram. Até muitas vezes um momento já é outro momento em que as pessoas estão vivenciando, mas aquele passado permanece, principalmente das coisas difíceis, das coisas equivocadas, já que tendemos a esquecer aquilo que é de bom que já foi realizado, como dissemos, nos atendo apenas às imperfeições alheias. Então, como dissemos, todos esses julgamentos, eles podem ser modificados. Podemos pensar no poder infinito de Deus, dizendo: a Deus tudo é possível. Veja como muda quando, ao vermos alguém, ao observarmos alguém em dificuldade, podemos dizer: a Deus tudo é possível, né? E orarmos por aquela pessoa que se encontra em situação de dificuldade, em equívoco, para que possa, a partir da sua vontade de mudança e do auxílio do plano espiritual, verdadeiramente se transformar. É possível. Não tenhamos a menor dúvida de que depende de cada um a questão da transformação, a questão da sua mudança. Não queiramos nós impulsionar, querer mudar as pessoas, que nos preocupemos na nossa mudança, na nossa transformação. A cada um cabe a sua transformação. Então, há um poder superior que excede a nossa interpretação parcial dos fatos. É importante que a gente perceba isso. Lembremos-nos de que amar os outros é chamá-los à vida. Que a gente tenha em mente essa questão, lembrando que é pelo amor que nós estamos dando a oportunidade, como nos é colocado, de chamar os nossos irmãos à vida, compreendendo, tendo paciência com eles, assim como queremos que haja a paciência daqueles que estão conosco quando o equívoco ocorrer da nossa parte. É importante a gente ter essa questão da solidariedade, da compreensão, do amor para com os nossos irmãos de caminhada. E para concluirmos, meus irmãos, evitemos o julgamento apressado das pessoas e das coisas. Que tal verificarmos também se amamos gratuitamente o nosso próximo, sem esperarmos qualquer tipo de recompensa?
que possamos ter essa forma de pensar, essa forma de agir em relação ao nosso semelhante. Estarmos dispostos a estender as mãos aos nossos semelhantes de caminhada, buscando valorizar aquilo que cada um tem de bom, não nos atendo, como dissemos, simplesmente às imperfeições, buscando estender a mão dentro daquilo que nos é possível, senão, no mínimo, que possamos auxiliar, servir de exemplo pela nossa transformação, dando o nosso exemplo de mudança, dando o nosso exemplo de transformação. Esse é uma forma de auxiliarmos muito eficazmente. É a caracterização da benevolência que o mestre coloca como necessária para que os irmãos se estendam as mãos ao longo da sua jornada evolutiva. Possamos ter em mente essa necessidade de compreensão, de entendimento e de paciência, não julgando, tá? E muito pelo contrário, orando pelo irmão em dificuldade, mentalizando, pedindo a Deus, a Jesus, ao seu anjo de guarda que o auxilie, que o ampare, possibilitando que o irmão possa bem direcionar a sua caminhada na existência em que nos encontramos. Era o que tínhamos para hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade por mais esse momento e que a paz do Mestre esteja com todos nós hoje e sempre. Assim seja.